A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens, o seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 5, navegando nesse trimestre da CPAD, na classe dos jovens, onde nós vamos tratar sobre um tema muito importante, o caráter da pregação do apóstolo Paulo. Essa lição foi escrita pelo pastor Natalino das Neves e eu espero que você em Cristo Jesus seja edificado para a glória de Deus. Ô nota 10, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar ainda mais a palavra de Deus para que pessoas sejam alcançadas por Cristo. É claro, também, por favor, coloca aí teu comentário, hashtag Glória a Deus na nossa ministração. Tô comentando aqui as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Se você desejar o esboço da minha aula, os slides que eu tenho dessa classe aqui, você pode se tornar um dos nossos assinantes no Facilita EBD. É um material exclusivo para quem é assinante, tá? Tem propostas maravilhosas no nosso site, você acha tudo isso no link na descrição aqui desse vídeo. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, né? Em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos jovens, o caráter da pregação do apóstolo Paulo. Vamos entender que essa pregação do apóstolo Paulo, no período em que ele esteve na cidade de Corinto, período de 1 ano e 6 meses, 18 meses ao todo, foi um caráter espetacular. Foi pautado no poder de Deus, na verdadeira sabedoria do Evangelho, na cruz de Cristo, diferente aí do pensamento dos gregos que faziam parte daquela comunidade. Paulo traz para a gente o verdadeiro centro do Evangelho, que é o Cristo. E é claro, gente boa, que nessa ministração, para a gente iniciar bem, precisamos ter algumas bases bíblicas para poder apresentar aos nossos alunos em sala de aula. A nossa primeira base bíblica, gente boa, está aí na nossa lição. É o texto do dia, que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. É necessário você apresentar também a síntese da lição em sala de aula e claro que é importante a gente ter aí a nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe hoje está localizada no seguinte endereço. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 13. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos, versículo a versículo, porque isso pode te ajudar muito em tua ministração. Dwight Littlewood, em seu comentário, ele destaca o seguinte a respeito da carta de 1 Coríntios, que o principal aspecto daquela carta é a vida da igreja local, como essa igreja deve se comportar. E ele também destaca que se Romanos, para a gente, é a carta teológica, 1 Coríntios é a carta da vida prática da igreja, escrito aí pelo apóstolo Paulo. Olha que relevante essa consideração do Moody. Em Romanos, Paulo aparece como um teólogo, como um professor de teologia. Em 1 Coríntios, ele aparece como um pastorzão, um pastor que utiliza a palavra para guiar o povo de Deus. Warren Wiersbe, em seu comentário, quando ele analisa, por exemplo, esse capítulo 2, que é base da nossa leitura bíblica em classe aqui, ele traça a seguinte consideração sobre esses argumentos que Paulo levanta nessa lição que vamos trabalhar hoje. Ele destaca a verdadeira sabedoria e o centro da mensagem do Evangelho, a verdadeira mensagem cristã. Aí no capítulo 2, versículo 1 ao 5, que o centro dessa mensagem é a morte de Cristo, a cruz de Cristo. Capítulo 2, versículos 6 ao 9, ele também destaca que o centro dessa mensagem aponta agora para o plano perfeito de Deus, o plano estabelecido pela Trindade de forma trina, tanto pelo Pai como o Filho e o Espírito Santo, para resgatar o homem do pecado. Nessa carta, também no capítulo 2, versículo 10 ao 16, o Warren Wiersbe também destaca que Paulo também apresenta aqui para a gente a ação direta do Espírito Santo em fazer compreender essas verdades na vida daquele que aceitou a Jesus como seu Salvador. O Natalino das Neves, o autor da lição, destaca para a gente, em seu livro de apoio, que o poder da pregação do apóstolo Paulo não está centrado aí no conhecimento humano, no conhecimento da sabedoria humana, que era aí preferida, que era aí destacada pelos gregos, pelos romanos, mas o centro da sabedoria
está localizada agora em Cristo, na salvação, na morte e ressurreição do Senhor Jesus. O centro da pregação de Paulo, que é o centro do Evangelho, é Calvário. E diante disso, gente boa, eu espero que você entenda essas questões para a gente poder avançar para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Paulo era capacitado e chamado por Deus. Nesse primeiro ponto, nós vamos ver a respeito da chamada de Paulo, sua formação, como Deus trabalhou na vida dele para ele chegar a esse entendimento que a cruz é a verdade do Evangelho. O pastor Natalino das Neves destaca para a gente o seguinte, que Paulo foi um instrumento dedicado, consagrado por Deus para propagar o verdadeiro Evangelho. E infelizmente ele estava sendo caluniado por falsos sábios presentes na igreja de Corinto, que estavam distorcendo a mensagem do apóstolo, da sua pregação. E Paulo, ele, quando esteve em Corinto, no período de 1 ano e 6 meses, não utilizou aí de vãs pensamentos filosóficos, de vãs sabedorias humanas da linha de pensamento grega, mas utilizou o poder de Deus, o Cristo no Calvário, a morte e ressurreição. Warren Wiersbe, ele destaca um paralelismo entre a mensagem de Jesus e também a mensagem que o apóstolo Paulo utilizou na igreja de Corinto, na ação em Corinto. Por exemplo, se você pega a passagem bíblica de Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, e coloca lado a lado com a passagem bíblica de Atos capítulo 18, versículo 1 ao 11, você percebe aqui que Paulo exerce tudo aquilo que Jesus mandou. Quando você compara os textos, você fica encantado com a revelação da palavra de Deus e com o que aconteceu no ministério do apóstolo Paulo na igreja de Corinto. Quando nós lemos, por exemplo, Mateus capítulo 28, versículo 19, está escrito: "Ide, portanto", é uma ordenança de Jesus. Comparando agora com Atos 18, versículo 1, está escrito no texto que Paulo chegou em Corinto. Então ele obedeceu o anúncio de Jesus de ir para o mundo propagar o evangelho. Quando você compara, por exemplo, Mateus 28, 19, está escrito para a gente: "Fazei discípulos". Comparando com Atos capítulo 18, versículo 8, em Corinto, Paulo pregando, está escrito no texto que muitos ouviram e creram. Observa aí ele fazendo discípulos, obedecendo o mandato cultural de Jesus, o mandato do reino. Quando você lê Mateus 28, 19, está escrito: "E batizando-os", e comparando com Atos capítulo 18, versículo 8, você percebe que o próprio Paulo obedeceu Jesus, batizando aqueles novos convertidos em águas, lá na cidade de Corinto. Olha o caráter da pregação desse apóstolo. Quando você pega o texto, comparando lá de Mateus capítulo 28, versículo 20, está escrito: "E ensinando-os", comparando agora com Atos capítulo 18, versículo 11, durante 1 ano e 6 meses, Paulo ensinou o evangelho, a palavra de Deus, obedecendo o mandato cultural de Jesus. Olhando para o texto de Mateus capítulo 28, versículo 20, o próprio Jesus disse aos discípulos: "Eu estarei convosco". Comparando com Atos capítulo 18, versículo 10, o próprio texto diz que o próprio Jesus se revelou para Paulo com ele, obedecendo aquele mandato cultural. Olhando para essas questões, descobrimos então o caráter da pregação desse homem de Deus. E o primeiro subtópico da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a formação religiosa de Paulo no judaísmo. Ele iniciou pelo judaísmo. Ele foi chamado por Deus dentro do judaísmo. Sobre essa formação de Paulo dentro do judaísmo, eu quero tomar como base o comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, que destaca essa formação da seguinte maneira, dizendo que Paulo afirma que ele era um religioso memorável, incomparável aos de sua época. Destacando o quê? Atos capítulo 22, versículo 3. Paulo narra para a gente que ele era natural de Tarso da Cilícia e que foi criado em Jerusalém. Em segundo lugar, a gente aprende também sobre essa formação do judaísmo na vida do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Paulo foi criado na fé judaica. Ele aprendeu da lei. Atos capítulo 22, 3. Ele aprendeu da lei aos pés de Gamaliel, um grande mestre dos seus dias. Atos 26, 24. Paulo também tinha
uma cultura secular. Sobre essa cultura secular, daqui a pouquinho eu vou explicar isso para você. Ele conhecia a respeito das outras culturas. Filipenses 3:5, Paulo também era fariseu, membro da seita mais rigorosa entre os judeus. Atos 22:27, nós encontramos que Paulo ele era um cidadão romano de nascimento. E é importante a gente destacar isso aqui. Natalino das Neves destaca algo interessante no livro de apoio, falando a respeito da cidadania romana do apóstolo Paulo. Sobre a sua cidadania judaica, nós já entendemos. Ele era cidadão romano, filho de pais judeus. Agora, sobre a questão da sua cidadania romana, Natalino das Neves destaca o seguinte. Atos capítulo 24, versículo 6. Tudo indica que Félix, o procurador romano, tinha o desejo de receber um suborno do apóstolo Paulo para poder livrá-lo do seu julgamento. Isso era comum entre os romanos, porque Paulo era um cidadão romano. Atos 25:11. O apóstolo Paulo menciona aí o pagamento da sua viagem para Roma e o seu apelo para ser julgado pelo imperador. Atos capítulo 28:30. Nós encontramos aqui privilégio de um cidadão romano, por exemplo, de ser julgado e sentenciado a uma prisão domiciliar. Isso era exclusivo para quem era cidadão romano, por 2 anos, e ele teve que pagar sobre essa prisão, ele teve que pagar os custos dessa prisão, que até os próprios irmãos da igreja de Filipe contribuíam com ofertas para o apóstolo Paulo se manter diante daquela prisão domiciliar. E é por isso que a gente precisa ter esse olhar, de olhar para um Paulo que é religioso e ao mesmo tempo cidadão romano. Espero estar contribuindo com você até aqui. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui no nosso EBD, compreendendo essas características da vida do apóstolo Paulo. A formação educacional e ministerial do apóstolo Paulo. Como ele foi formado para se tornar um apóstolo dos gentios. Natalino das Neves toma como base, por exemplo, Atos capítulo 22, versículo 3, citando que o apóstolo Paulo ele era cidadão natural de Tarso da Cilícia, como destacamos para você, e se criou em Jerusalém aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres daqueles dias. Tudo nos leva a crer que Paulo também tinha uma cultura secular, ou seja, antes de aprender do judaísmo, ele possivelmente aprendeu a respeito das culturas seculares helenistas, porque em Tarso da Cilícia, onde ele nasceu, lá existia diversas faculdades que ensinavam a respeito da retórica, assim como grandes escolas de filósofos da estoica. Como é importante a gente destacar isso aqui. Então, a gente já percebe que Paulo era versado na língua grega, também na língua latina e na língua hebraica. Quando nós lemos Gálatas capítulo 1, versículo 17, nós encontramos no texto bíblico a seguinte afirmação, que após a sua conversão em Damasco, ele fugiu para o deserto da Arábia, a Arábia dos Natubeus, onde permaneceu por ali escondido por 3 anos. O pastor Hernandes Dias Lopes faz questão de dizer que durante aquele período ele teve que aprender a respeito da própria revelação de Deus em Cristo Jesus. O Natalino das Neves destaca para a gente o seguinte, que Paulo ele teve que aprender a respeito do verdadeiro evangelho. E retornando então desse deserto, depois de 3 anos da sua conversão, tem gente que pensa assim, ele se converteu, já foi pregar. Não funciona assim. Ele se converteu, 3 anos ele ficou escondido no deserto e agora ele retorna para Damasco, conforme está escrito em Gálatas 1, 17, 18. Depois de Damasco, ele então vai para Jerusalém, Atos 9, 26, onde ele é rejeitado pela igreja de Jerusalém. Por quê? A igreja temia o nome Saulo, tinha pavor desse homem, um grande perseguidor do povo de Deus, fazendo muitas pessoas blasfemarem contra o nome de Cristo, negarem o Cristo, levando muitas pessoas amarradas e açoitadas para as prisões em Jerusalém. E muitas pessoas temiam que ele estivesse infiltrado na fé cristã para prender os crentes em Jesus. Quando nós lemos Atos capítulo 9, versículo 28 e 29, ele então em Jerusalém começa a demonstrar a sua exagerada confiança, começa a demonstrar que ele era superior aos apóstolos, superior aos discípulos por causa do seu conhecimento. E aqui temos uma aplicação.
No reino de Deus, na chamada de Deus, o que garante essa chamada não é o nosso conhecimento filosófico, acadêmico, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente possui, o nosso dinheiro, mas sim a chamada de Deus, aquilo que Deus preparou para nós. E os apóstolos rejeitaram exatamente a pregação de Paulo no início da sua caminhada, porque ele ainda era arrogante, precisava ser lapidado por Deus. Tem muitos jovens que amam a palavra de Deus, sabe, que são empolgados, que querem pregar o evangelho, mas não respeitam aqueles obreiros mais antigos, aqueles irmãos que já dedicaram a sua vida à obra de Deus. Acham até que pregam melhores do que eles. E aqui nós precisamos tomar esse cuidado para não entrar por esse caminho, porque aí encontramos a rejeição. Atos capítulo 9, versículo 30. Sabe qual foi a receita dos apóstolos e da igreja de Deus para o Paulo orgulhoso, que se achava melhor e superior do que aqueles irmãos simples que estavam se dedicando à obra de Deus? Voltar para Tarso da Cilícia. Voltar para casa. Muitas das vezes nós precisamos entender isso aqui. Como nós precisamos entender isso aqui? Entender que a obra de Deus não depende de mim, não depende da minha capacitação, mas depende da vontade de Deus. Sabe o que a igreja de Deus fez com Paulo? Mandou ele para casa, ensinando uma grande lição. Deus estava quebrando o orgulho daquele homem, que a obra de Deus não depende de você, não depende de nós, mas depende da vontade de Deus. Deus usa quem quer, da forma que quer, gente leiga, simples, para poder exercer uma grande obra. Então não é pelo nosso currículo acadêmico, não é por aquilo que nós temos que nós vamos fazer a obra de Deus avançar e crescer. Paulo pensava assim, tem uma galera que pensa assim. Nós precisamos aprender que é pela porta da humildade, é pela porta da reverência, é pela porta da responsabilidade, é pela porta de honrar aquele que está antes de você, nesse crescimento ministerial para avançar em Jesus. E quando nós lemos Atos capítulo 9, 31, eu fico encantado com isso aqui, porque está escrito no texto que a igreja teve paz depois que Paulo foi embora. A igreja teve paz e cresceu e avançou depois que Paulo saiu. Gente, tem gente que se apega no cargo da igreja, tem gente que se apega no seu ministério e pensa que seu ministério depende dele, que a igreja não vai crescer se ele não estiver ali. Olhe para a Bíblia, depois que Paulo saiu, a igreja teve paz e cresceu. Às vezes, nós precisamos entender isso, que a igreja precisa ter paz e precisa avançar e crescer quando nós damos espaço para Deus trabalhar e saímos. E deixamos Deus usar pessoas de formas sobrenaturais. Pega isso e passa para os teus alunos e avança em nota 10. Espero estar contribuindo com você. Se citou, comenta aí para o nosso terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui no primeiro ponto da nossa lição: a autoridade do apostolado. Natalino das Neves faz questão de destacar a respeito do crescimento e dessa autoridade que Paulo recebeu em seu ministério. Nós falamos que ele precisou aprender e crescer. Ele passou por 3 anos no deserto da Arábia dos Natubeus, conforme está escrito lá em Gálatas. Quando nós lemos Atos 9, 30 e 31, entendemos que ele voltou para Tarso da Cilícia, onde permaneceu ali 10 anos. Olha o processo do discipulado desse homem. 3 mais 10 dão 13 anos para depois ele ser um instrumento de Deus na obra de Deus. Aqui nós podemos destacar a palavra de paciência, preparo para sermos usados por Deus. Natalino das Neves destaca para a gente também que o apóstolo Paulo agora, depois de se tornar pastor da igreja de Éfeso, também foi pastor e fundador da igreja de Corinto. Anos mais tarde, estava sendo questionado por alguns sábios que estavam se infiltrando na igreja de Corinto para distorcer o evangelho e desacreditar a mensagem da cruz que o apóstolo Paulo propagou. Quando nós lemos a carta aos Gálatas, Paulo deixa claro para a gente que a sua chamada para o apostolado foi sobrenatural, semelhante aos profetas do Antigo Testamento. O Cristo vivo apareceu para ele e chamou ele no caminho de Damasco para ser um apóstolo, para levar a mensagem exatamente aos gentios. Em Atos capítulo 22, encontramos que ele testemunhou sim do Cristo ressurreto, do Cristo vivo, aquele que morreu e está vivo, junto com a sua igreja, diante do seu julgamento por Félix. E ele testemunha do seu chamado sobrenatural. E sobre o chamado de Deus, eu posso destacar para vocês algumas coisas. Como a gente identifica que nós somos chamados por Deus para poder passar isso para os nossos jovens? Primeiro, o chamado sobrenatural de Deus nunca contradiz as Escrituras.
nunca é contrário à palavra de Deus. O chamado de Deus sobre alguém, sobre você, como foi na vida do apóstolo Paulo, é acompanhado da paz e convicção. Você sabe que foi Deus que te chamou. Terceiro, o chamado de Deus também é frequentemente confirmado pela igreja, pela comunidade e também pela liderança da igreja local. Observa, Paulo, no início do seu ministério, quis se exaltar diante dos líderes da igreja local e foi mandado para casa. Agora, anos mais tarde, ele é relevante. A igreja agora acredita nele. Observe o período do processo. A sua igreja precisa olhar para você e identificar esse chamado. Deus já falou com você? Glória a Deus. O próximo passo agora é que a sua igreja identifique esse chamado de Deus em você, na sua maneira de viver, na sua maneira de agir, de se comportar, que a tua liderança te separe para esse chamado, como a liderança de Paulo separou ele depois para a obra missionária, nas viagens missionárias, como está escrito em Atos 13. E eu espero que você seja edificado em Jesus. Vamos avançar então para o nosso segundo ponto. Se eu estou contribuindo com você, se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe esse vídeo aí na rede social do teu amigo, do teu colega, no WhatsApp dele, para que ele cresça em Jesus também. O segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A confiança de Paulo não estava no seu intelecto. Nesse segundo ponto, proposto aí do pastor Natalino das Neves, nós percebemos que a confiança de Paulo não estava no intelecto dele, no currículo dele, naquilo que ele aprendeu, mas sim na mensagem da cruz, na mensagem do evangelho, no poder de Deus. E a confiança de Paulo estava estabelecida em Deus. Isso é característica de alguém que foi perdoado pelo próprio Deus, que conheceu a mensagem da cruz. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Paulo reconhecia que a sua capacidade vinha de Deus. Tudo aquilo que Paulo ensinava, ele tinha esse entendimento que vinha da parte dos céus, da parte de Deus, da parte do Senhor. O conhecimento dessa experiência que o apóstolo Paulo tem leva, então, as pessoas a entenderem que essa experiência impactou a vida dele. Ele acredita de forma sobrenatural nesse poder de Deus. E como nós precisamos também acreditar nessa experiência que nós tivemos com Cristo a partir da nossa conversão, a partir daquilo que Deus fez através de nós. Paulo tinha convicção plena que a sua conversão aconteceu no caminho de Damasco, esse impacto sobrenatural sobre a vida dele. Ele testemunha em Atos capítulo 22. Observe Paulo testemunhando nas escadarias de Jerusalém sobre esse impacto poderoso, sobre o seu coração, sobre a sua vida, que provocou uma verdadeira transformação. E o evangelho transforma você de dentro para fora, não de fora para dentro. Tem gente que quer impor a religião sobre alguém. Gente, isso não dá certo. O verdadeiro evangelho surge de dentro para fora. Transforma você em suas atitudes, em seu comportamento. É uma experiência pessoal, transforma a tua visão. Gente, Paulo perseguia o povo de Deus. Te traz então a visão do conhecimento da verdade, da vontade soberana de Deus, como nós precisamos ter essa visão também. Eu espero que você seja edificado em Jesus. Vamos avançar agora para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto, entendendo a respeito dessa experiência que Paulo tem com Deus. Paulo não usava de nenhum tipo de ostentação humana. A base bíblica aqui é exatamente o capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 1 ao 5. Você percebe que Paulo, nesses versículos, faz questão de dizer que ele acredita no poder de Deus, na manifestação do poder sobre a sua vida. Gente boa, como a gente precisa voltar o nosso olhar para isso, que o poder de Deus é necessário, que a experiência com o Espírito Santo é necessária também. Ele faz relembrar os irmãos da igreja de Corinto sobre o caráter da sua pregação. Ele começa a falar a respeito daquilo que ele viveu durante 1 ano e 6 meses, 18 meses, ministrando a palavra aos irmãos da igreja de Corinto. Agora, ele estava pastoreando a igreja de Éfeso. E mesmo assim, ele estava tendo esse cuidado. Uma igreja que recebeu aí possivelmente 4 cartas, 2 foram perdidas com o tempo. Temos só apenas 2. E no conteúdo dessa primeira carta, percebemos o cuidado pastoral do apóstolo Paulo. Vá enviar-se, escrevendo seu comentário expositivo sobre esse texto, especialmente no capítulo 2, ele destaca o seguinte, que Paulo lembra os coríntios, os irmãos da igreja, sobre a sua abordagem, como ele abordou os irmãos sobre o verdadeiro evangelho, versículo 1 e 2. Dá uma olhada nesse texto com os teus alunos.
Em segundo lugar, Paulo também destaca versículo 3 e 4 do capítulo 2, sobre a sua atitude com os irmãos. A atitude dele não era em benefício pessoal, mas era apontar a cruz de Cristo, o poder de Deus. Em terceiro lugar, versículo 5, Paulo destaca que o seu alvo era o Cristo, era alcançar aqueles que estavam perdidos, como o evangelho é apresentado aqui nesse caráter da pregação do apóstolo Paulo. Como Paulo narra essa pregação de uma forma tão poderosa e relevante também para o nosso coração. Os nossos hinos na igreja também precisam centrar o Cristo. O caráter da nossa pregação, do nosso testemunho, das nossas peças teatrais durante os cultos de jovens precisam centrar o Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas, a morte e ressurreição. Natalino das Neves destaca que a cultura dos coríntios era influenciada pelos gregos. Os sábios gregos, os filósofos que procuravam então palavras de sabedoria. Mas Paulo está dizendo, as palavras que eu tenho são palavras de poder. Ele conhecia as palavras de sabedoria sim, ele teve formação para isso, mas ele dedicava o seu coração nas palavras de Cristo. A sabedoria que os coríntios buscavam era a sabedoria possível pela investigação. A sabedoria que Paulo estava pregando era a sabedoria vinda pela revelação. Ele conhecia as culturas helenísticas, porque com certeza ele deve ter aprendido dessas culturas nesse período de 10 anos, quando retornou para Tarso. Você percebe que o apóstolo Paulo ele é preparado, mas ele não exclui o poder de Deus. E aqui tem algo interessante. Fazer teologia não vai tirar a unção de Deus, gente boa. Fazer teologia, estudar a palavra, amar a palavra, não vai tirar a comunhão que você tem com o Espírito Santo, nota 10. Paulo destaca que a sua sabedoria vem de Deus. Como nós precisamos destacar que a nossa sabedoria vem do alto, o poder do alto, a glória de Deus. Oh, aleluia! Eu espero que você seja edificado em Jesus. Vamos avançar em Cristo. Deixa aí teu likezinho para o terceiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Paulo confiava na revelação e no mistério da sabedoria de Deus. Esse é o terceiro subtópico. Paulo confiava na revelação da cruz do Calvário, o plano de Deus para nos resgatar. Paulo confiava no poder da pregação do Evangelho. Vá enviar-se, analisando agora o versículo 6 ao 9 do capítulo 2, ele destaca o seguinte no seu comentário expositivo, que o Evangelho faz parte do plano eterno de Deus. O plano eterno do Senhor se caracteriza na revelação do Evangelho. A salvação foi planejada pelo Pai, pelo Deus Pai, foi executada por Cristo na cruz do Calvário e é trabalhada em nós, através do Espírito Santo, nos trazendo a iluminação e o conhecimento sobre essa revelação. Desafia, sim, o intelecto humano, a sabedoria desses dias, para demonstrar que a simplicidade do Evangelho, ao mesmo tempo, é poderosa. Quando nós lemos versículo 6, em primeiro lugar, você descobre que a sabedoria do Evangelho não vem do homem, mas vem da parte de Deus. A salvação não é do homem, vem de Deus. Versículo 7 do capítulo 2. Até o presente momento, aqui do apóstolo Paulo, era oculta, vista como um mistério para o mundo, mas agora passa a ser conhecida para aqueles que são salvos em Jesus. Versículo 7, essa salvação também envolve os desígnios de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, o plano de Deus. Ela resulta em glória de Deus, aponta para o Cristo, o plano perfeito. Ela é oculta, a sabedoria de Deus, para aqueles que não são salvos. Versículo 8 do capítulo 2. Mas para aqueles que são, como você, nota 10, ela é visível, compreendida. Versículo 9 do capítulo 2, descobrimos que essa sabedoria agora é aplicada na vida do cristão, no ministério do cristão, no crescimento espiritual dele. E como precisamos conhecer a revelação do Cristo? Como precisamos levantar essa mensagem poderosa? Hino da harpa cristã. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Fale sobre isso com os teus alunos, essa mensagem que nos edifica. Gente, a mensagem do Evangelho impacta faculdade, escola, trabalho, onde você tiver, relacionamentos também, porque é uma mensagem que transforma. O nosso último ponto da aula de hoje, que é o terceiro, vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Tudo o que precisamos saber para receber a salvação a partir dessa pregação do apóstolo Paulo aqui no capítulo 2. Jesus ele veio para cumprir o plano de Deus através da cruz, e a salvação ela é dada de graça. Em primeiro lugar, você precisa destacar o seguinte, que nós precisamos ouvir. Então é simples, você precisa ouvir. Com base onde? Romanos 10, 17.
Em segundo lugar, João 3,16. Você, para receber a salvação, precisa crer, ouvir e crer. Em terceiro lugar, Romanos 10,9. Você precisa confessar agora os seus pecados. Olha como é simples. Ouvir, crer e confessar. Para receber o Cristo como seu Salvador e confessar que Cristo é o Senhor da tua vida. O primeiro subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. A revelação do Espírito Santo e a mensagem da cruz. Essa mensagem poderosa que habita em nós e trabalha em nós. Natalino das Neves destaca para a gente que a mensagem da cruz não é uma mensagem oculta e secreta, mas é uma mensagem que anuncia a verdade de Deus. Fala então do plano divino do Pai para a salvação do homem. O Cristo no Calvário, conforme é o caráter da pregação de Paulo, aponta para essa verdadeira salvação. E aqui você precisa pegar exatamente essa aplicação e trazer isso em sala de aula. Warren Viebs destaca que a nossa salvação ela é pautada em três pessoas. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ambos agem nessa salvação. O poder de Deus é demonstrado em graça pelo Pai, o Cristo vivo é o sacrifício e o Espírito Santo trabalha em nós nesse convencimento dessa realidade que necessitamos de Deus. E é por isso que precisamos sim falar de salvação. O caráter da pregação de Paulo, que estava sendo questionado em Corinto, era que ele não era um verdadeiro apóstolo, que seu ministério não era relevante, que a sua mensagem estava distorcida. E Paulo está dizendo, peraí, minha mensagem é cruz. A minha pregação é evangelho, é verdade de Deus. Como a nossa pregação precisa ser o evangelho, a mensagem de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus para a nossa geração. E o segundo subtópico da nossa lição trata sobre o seguinte assunto: a disposição para receber o Espírito de Deus sobre nós. Esse Espírito que trabalha em nós agora nesse convencimento, pautado aí em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. O Natalino das Neves, na lição, destaca até para a gente essa diferença daqueles que não têm o Espírito de Deus, que têm a visão do mundo, e a diferença daquele que tem o Espírito de Deus, que no caso é você. Quem tem o Espírito de Deus tem o entendimento sobre a verdadeira salvação. Paulo ressalta aqui 4 ministérios importantes da ação do Espírito Santo sobre nós. Primeiro, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. A habitação do Espírito Santo na vida daquele que aceita Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. O Espírito Santo agora, quando habita em você e você é de Cristo, ele sonda o teu coração. Versículo 13 do capítulo 2, ele ensina você agora a respeito da salvação. E versículo 14, em quarto lugar, ele trabalha em você sobre a maturidade cristã. Então, esse Espírito opera em nós, produz esse crescimento e nos ajuda a entender a revelação das coisas de Deus. Avançando, eu espero que você entenda sobre a importância da maturidade, como precisamos crescer em Jesus. Apresente essa visão para os teus alunos e avance para o terceiro subtópico da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O salvo tem a mente de Cristo. Esse é o terceiro e último subtópico da aula de hoje. O pastor Natalino das Neves destaca o seguinte para a gente: que antes de nós termos um relacionamento com Jesus, a nossa vida e mente era guiada pelas nossas condições naturais. Mas a partir do momento que você aceita o Cristo, você é guiado agora pelo Espírito e tem a mente de Cristo. Quando nós cremos no Senhor Jesus como o caráter da pregação do apóstolo Paulo, a nossa vida é transformada. E uma das marcas dessa maturidade, proposta aqui do pastor Natalino, é a maturidade cristã. Você amadurece na fé. Você cresce em Cristo, pautado pela palavra de Deus. E ter a mente de Cristo não significa ser infalível, não pecar. Mas ter a mente de Cristo é ser guiado pelo Espírito Santo, reconhecer que somos pecadores e necessitamos sim da graça de Deus. O caráter do apóstolo Paulo em sua pregação é demonstrado na cruz. A cruz é o centro da sua mensagem. Que a cruz também seja o centro da tua pregação. Eu espero, gente boa, ter contribuído com você até aqui. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, ser edificado por Jesus, que não participou da EBD ou que participa, manda esse vídeo para ele, compartilha aí nas redes sociais da tua igreja, manda também nos grupos de WhatsApp aí de todo mundo que você conhecer. Me ajude em Cristo Jesus. Deixa aí teu comentário, marca a gente também no nosso Instagram, que Deus te abençoe, tá? Como a gente está fazendo em todas as nossas ministrações, eu quero trazer aqui as dicas de leitura que eu tomei como base para montar a aula de hoje. Primeira dica de leitura que eu quero apresentar para você,
Paulo, maior líder do cristianismo, da editora Agnus, do pastor Hernando Dias Lopes, traçando o perfil aí do apóstolo Paulo. Também tomei como base para poder montar a lição de hoje o texto base da lição do pastor Natalino das Neves, que tem muita coisa boa aqui para você ser edificado em Jesus. E tomei como base o comentário do Varrem Verbse aí da carta de 1 aos Coríntios, analisando o capítulo 2. Gente boa, que Deus em Cristo edifique você. Nossa próxima aula será a lição de número 6, onde nós vamos trabalhar o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Nós vamos falar sobre a imaturidade espiritual dos coríntios. Você não pode perder, tá? Um beijo no teu coração e até a próxima aula, em nome de Jesus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.